Paz, família no barco. Tá no ar mais um No Barco Podcast. Eita glória. E se você ainda não nos conhecia, tá vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem uma mesa de partilha, de conversa aqui nesse canal. Tá bom? Então seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui, é uma alegria tê-lo conosco. E você que já é de casa, faz conforme manda o figurino, tá? Deixa aí sua curtida, seu comentário, não custa nada. Eu não sei porque o pessoal tem dificuldade. Não entendo também. Não é dinheiro não, mano, é só uma oncinha, mas deixa de ser ruim. É rapidinho, pô. É rapidão. E olha só que maravilha. Hoje estamos aqui com GBA Worship, ou Worship pro nordestino, entendeu? Worship. Os mais íntimos, como preferir. Como Erison, preferir. seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Jéssica, Que alegria estar Seja aqui. bem-vindo, viu? Obrigada. Que demais, que alegria ter vocês aqui. Queria dizer que o Erison já tem mais moral comigo que a Clyra, porque... Já fica aí, já, meu amor. Vem. Eita. Tá, É isso, hein? Vamos agilizar isso aí, é um pelo desprezo amor tão de grande, velho, pela gente. Obrigado, viu, senhor Erison. Tá falando aqui agora. Senhor. Senhor. Agora eu assino como casado. Eita glória. Tem uma marca aqui na mesa que ele afundou a caneta aqui agora pra colocar o estado civil dele. Estado civil casado. Que demais. É isso. Eu queria que vocês pudessem se apresentar pro público do No Barco, ou melhor, dar as boas-vindas ao público de vocês, que é mais fácil conhecer vocês do que conhecer eu. Tá bom? Aqui nessa Acho câmera aqui. difícil mesmo. Gente, boa tarde para você que está nos acompanhando aí. Que alegria estar aqui e estar no barco com vocês, né? Já tinha muita vontade de vir aqui, já tinha tido convites, né, meu irmão? Só que as estradas, né, da vida, acho que Deus estava preparando esse momento justamente para a gente trazer esse novo. Eu sou o Erison Pontes, tenho 33 anos, casado. Enche a boca pra falar. Com a Clyra Santana Coutinho, meu amor, um beijo. Cara, tô na estrada aí há 15 anos, mais ou menos, de estrada mesmo. Fiz parte da comunidade Colo de Deus durante 12 anos da minha caminhada. Um beijo pra Colo de Deus, amo vocês, amo o carisma e honro vocês, vocês sabem disso. Essa hora que alguém que tá nos assistindo fala assim, ele saiu? Você Tem gente me perguntando até hoje, mas ele não é mais. Sei o que, gente, não sou. Deus, ele quis outros caminhos, mas sou muito grato à Colo de Deus. E agora estou na GBA Music, né? Esses meus amigos queridos, um beijo, André, Felipe, toda a equipe lá, com esse novo de Deus, que foi algo assim, que a gente vai falar sobre isso também, mas foi algo assim muito trabalhado e muito querido no coração de Deus, que é o GBA Worship. Que da hora. Isso aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Dias, tenho 21 anos. Daqui uns dias tenho 22. Um baby. Um baby. Talvez você me conheça dos vídeos lá da GBA Music, né? Ou do Raul Gil também, que eu participei lá do Raul Gil. E é isso, hoje eu tô aqui dividindo GBA Worship junto com meu amigo Erison. Que da hora. 21 anos, mano. Quem dera 21 anos assim, já, né, convertido, cantando pra Jesus. Meu Deus do céu, era tanto livramento na vida. Nem me fala, meu irmão. Ixi. Que da hora, Jéssica. Deus, ele te ama. Deus tem seus preferidos, né? Uhum. Deus te ama muito. Minha amiga, porque olha... Pois é. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar a primeira vez que o pessoal vem aqui, assim, eu queria que vocês falassem, de forma breve, o momento do encontro. Porque assim, a Jéssica tá com 21, não sei se sempre foi de Deus, se existiu uma fase da vida que não era, e o Enzo também, eu queria saber. Então, eu cresci em berço católico, né? Só que eu ia pra igreja porque minha mãe mandava eu ir, não porque eu queria ir, porque eu precisava ir, né? Uhum. E aí, fiz a primeira Eucaristia. Aí, quando eu me mudei pra Viana, onde eu moro agora, lá no Espírito Santo, eu nunca fui de fazer coisa errada, nunca fui, aquela doidona, assim. Só que minha mãe ficou muito preocupada comigo, porque eu só ficava da escola pra casa, de casa pra escola, não fazia nada, não tinha amigos, ficava muito dentro de casa. E aí, ela começou a ficar preocupada e falou, não, isso tem que mudar. Aí me levou pro grupo de oração. E foi ali que eu comecei a frequentar e fiz o seminário de vida no Espírito Santo. E foi ali que começou, né? Comecei a cantar no grupo de oração, comecei a cantar nas missas. E aí foi aí que começou. Comecei a servir em retiros, aí tive meu primeiro contato com Deus no grupo de oração. E depois, de uma forma mais profunda, num retiro, que eu participei da Fraternidade O Caminho. E aí foi aí que começou. Mas tu já cantava antes da igreja, não? Então, eu costumo dizer que eu canto desde sempre, porque minha mãe, ela cantava também, né? Começou cantando na igreja, e aí eu cresci ouvindo ela cantar, um primo também, aí foi minha inspiração. Aí eu comecei a ir.
Legal. A voz da consciência tá falando com a Jéssica. Tá bom? Ih. Um beijo juntinho, velho. Aê. E tu, Enzo? Eu já é diferente, meu amigo. Com 33 anos, eu costumo dizer que parece que eu vivi uns 60 já. É mesmo, mano. De tanta reviravolta que teve na minha vida. Eu também nasci em berço católico, não canto desde sempre. Nunca tive pretensão de cantar, de verdade assim. Nunca sonhei que um dia eu poderia ser um cantor, um artista ou Olha só. muito menos um missionário. Eu tive meus altos e baixos várias vezes assim na minha história, mas o mais marcante assim foi quando com 15 anos de idade, mesmo sendo criado dentro da igreja, eu participei de infância missionária, fiz aquela catequese que mais parece uma faculdade, sabe? Que é 8 anos quase. Aquele estilo de bacharel, né? catequese. Fiz a paróquia onde eu pertencia, na minha cidade natal, Itaperuçu, que é a região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Era muito boa. Nós tínhamos uma formação muito decente dentro da igreja, assim, muito profunda mesmo. Só que mesmo assim eu ia e eu não me encontrava, sabe? Tentei ser coroinha também. Aí essa é uma história legal, porque eu fui andando da minha casa até a igreja no dia do curso para ser coroinha, primeiro dia. Cheguei lá, tinha um papel na porta da igreja dizendo que tinha sido adiado. E eu tive que voltar a pé, uma criança voltando a pé, mó longe. Aí eu falei, não quero mais. Daí continuei, infância missionária, meus padrinhos também muito bem escolhidos pela minha mãe, sempre me levando para a igreja, mas não cantava não. Aí com 15 anos eu saí. Eu tipo filho pródigo, dá minha parte da herança, eu vou curtir minha vida. Não tive problemas dentro da minha família, que é o que sempre me perguntam, mas por que você foi para esse lado? Foi problema paterno, problema materno? Não, nunca tive. Foi curiosidade. Então fiquem atentos, pais, porque assim, às vezes você deixa para evangelizar o seu filho de forma dentro da família, dizendo, é muito novo, é muito novo. Não, Satanás ele não pensa assim. Satanás ele trabalha desde sempre. E ele foi trabalhando em alguns âmbitos da minha vida, onde ele atiçou minha curiosidade. E na minha curiosidade eu quase me perdi. Olha só. Não precisa de muito detalhe, mas imagina muita coisa errada. Sabe aquele perdidão mesmo que você vê do lado da rua, assim, que você passa do outro lado da calçada? Eu era essa pessoa, bagunçado. Virado no que é aquilo. Mas aí teve um dia que eu fui convidado para um retiro, em resumo, assim. Né? Eu comecei a tocar algumas coisas, um instrumento ali, comecei no teclado, com um amigo meu que me chamou. E comecei a participar de algumas coisas, mas um pé na igreja, os dois no mundo, essa coisa. E aí ele me convidou para um retiro, e nesse retiro eu tive um encontro pessoal com Cristo Jesus através da Eucaristia, através de Jesus Eucarístico com o padre. Eu estava muito tempo sem confessar, eu tinha feito a primeira comunhão e nunca mais tinha voltado. Eu fiquei acho que uns 4 anos, mais ou menos. 4 ou 5 anos, sem me confessar, sem comungar, sem estar em nada na igreja. E aí quando eu fiz esse retiro, sexta-feira eu fiz um fervo no retiro, eu acabei com o retiro lá na sexta-feira. No sábado eu já estava cansado, e aí no sábado à noite, Jesus falou, é agora. Eu lembro que eu tava numa fila, né? E começou a tocar uma música do Dunga, aquela pare de se maltratar. Eu nunca tinha ouvido. Só que eu comecei a ouvir aquela música e algo foi acontecendo dentro de mim. O Espírito foi pegando. Foi falando, vem aqui, agora você vai. E eu comecei a chorar muito, copiosamente, pensando toda a minha história. E eu não chorei porque, eu estou fazendo coisa errada. Eu não tinha essa consciência. Pra mim, eu estava vivendo a minha vida. Não tinha consciência. O jovem tem que viver isso mesmo, né? Não tinha consciência do certo ou do errado. Então não foi um choro de tipo, eu não quero mais ser errado, eu quero ser perfeito. Não, foi mesmo o Espírito Santo me dando consciência de que eu estava ferindo o coração de Jesus. E aí, quando eu cheguei diante do padre, o padre me abraçou, aí os acólitos com o véu almeral me cobriram, assim. E ficou só eu e Jesus. E o padre fez a oração da confissão. Sem nem saber da minha história, nem nada, ele fez a oração da confissão e ali mesmo eu me confessei, na frente de todo mundo. Se alguém ouviu também, não tem aí, mas eu derramei os meus pecados ali diante de Jesus. E naquele momento eu voltei. Nossa, mano. Só que não é uma coisa mágica, porque cada conversão é de um jeito, né? Não foi uma coisa mágica, eu entrei ali pecador e saí santificado. Isso não aconteceu comigo, aconteceu uma conscientização e também um incômodo no coração. Né? Aquela primeira conversão, onde eu comecei a lutar. Porque até então eu não lutava, eu tinha desistido. Desistido assim de... Não, eu não sabia o que eu queria. Ali eu sabia o que eu queria e eu comecei uma luta.
E daí foram vários altos e baixos até tudo mais. Mas o momento, eu acho que Jesus me pegou e me encontrou, foi ali. Que legal, com música. Hã? Com a música, né? Com a música? Através da música. Sim, através da música. É. E eu não cantava. Eu venho de uma cidade pequena, eu tinha muita vergonha, amigo. Cantar, pregar, falar pra público. Meu Deus! Nunca me imaginei. Mas você não imaginava que sua voz era boa pra isso? Não. Nunca nem tinha tentado. Não. Pra não dizer que eu nunca tinha tentado, nas festas da casa da minha madrinha e do meu padrinho, a gente cantava Sandy Júnior. Aham. Mas a minha voz era bem fininha, então eu não sabia cantar como o Júnior, eu cantava igual a Sandy. Então eu e a Janaína Santana, que era minha amiga, filha dos meus padrinhos, a gente ficava disputando, quem ia fazer a voz da Sandy. Eu era pequeno, pô. Mas fora isso, nunca tive nenhuma experiência. Minha família não tem músicos, assim, nem cantores. Eu sou o primeiro da minha família. Uhum. Então, foi através da música, Deus já falando que tinha algo pra mim na música. É interessante a gente... Porque assim, o meu momento de virada de chave ali mesmo, de batismo de consciência, né? Uhum. Da metanoia, foi durante uma música. Então, você vê o potencial que a música tem. Sim. Né? A gente tá com 2 músicos aqui. Eu quero levar a conversa pra esse rumo. Porque paira também uma mentalidade de que esse tipo de conversão ela é meramente emocional, né? O emocionalismo. Mas a gente vê o efeito disso nos frutos a partir de uma experiência que acontece num momento como esse. E outra, eu costumo dizer que assim, a gente demonizou os sentimentos como se fosse o Satanás tivesse dado o sentimento pra nós. Deus, ele tem falado muito isso comigo. Eu tenho tocado muito no assunto. Porque quando eu vou lá no Evangelho de Marcos, quando o fariseu chega até Jesus, o mestre da lei, chega e pergunta qual o maior de todos os mandamentos. E Jesus, ele fala, escuta Israel, amarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração e toda a tua força. Quando eu parei no coração, o que é o coração? O coração, ele simboliza sentimento. Então, se para amar Deus com com tudo que eu tenho, eu preciso amar com sentimento, por que eu vou demonizar o sentimento e falar, não, esquece, chora não, chorar é histeria? Não é, cara. É você entregar tudo, inclusive os seus sentimentos, pra Deus. Se o jovem, falando do jovem, se o jovem não entregar, falo muito na música, porque isso acontece muito. O que mais tem é vídeo de gente chorando quando escuta música. A música ativa, né? Ativa. E tipo, se eu não deixar o jovem entregar ali pra Deus, aonde que ele vai entregar os sentimentos dele? Por que tem tanto jovem machucado, tanto jovem passando com ansiedade, depressão, dependência emocional? Porque ele vai jogar as paixões dele, que são na juventude são muito fortes, em outro lugar. Então precisa entregar tudo. Isso é adoração. É você entregar tudo para Jesus. O teu silêncio, o teu falar, o teu gritar, o teu movimento, é tudo. E você menosprezar o acesso a Deus pela via do sentimento, colocando como superior a razão, a gente também pode pegar a razão que foi o meio pelo qual muita gente se perdeu. Exatamente. Então, a maior parte, por exemplo, dos ateus, eles não são ateus por conta do que deixaram de sentir. Exatamente. Ou pelo que sentiram. Foi por pensar. Foi por pensar. Criaram uma linha de raciocínio equivocada. Exatamente. Né? Então, eu acho que existe um trabalho da nossa parte, principalmente vocês que são músicos, né, de legitimar ou de tirar a mácula que foi colocada em cima das experiências emocionais com Deus. Porque assim, quanta gente hoje tá na igreja caminhando por conta do acesso via sentimento, velho. Exatamente, pô. E render também, quero render gratidão e honra a todos os músicos católicos, todos os cantores que a duras penas construíram a estrada por onde a gente está passando. E hoje o GBA Worship, ele vem com essa proposta de retomar a totalidade da arte, né? A proposta central do GBA Worship é isso, é a adoração através de todas as expressões de arte para os artistas, sabe? A gente não quer oferecer simplesmente um ouvir legal, mas uma experiência em todos os âmbitos, em todos os sentidos, no olhar, no ouvir. Por isso que a gente fez vídeos e colocou artes plásticas nos vídeos, colocamos dança, colocamos pintura. A gente fez tudo isso pensando em ativar todos os sentidos nessa totalidade, sabe? Porque quando se fala em adoração em espírito e em verdade, qual é a verdade do povo hoje? Por exemplo, se você pega alguém recém-convertido, qual que é a verdade dele? Como que ele vai adorar em verdade se eu demonizo a verdade que ele está vivendo? O choro dele é uma verdade. É o que ele tem pra entregar, né, cara? Não é um teatro, é uma verdade. Eu falo isso pela minha experiência. Pô, eu não queria chorar, eu pagava de machão. Eu falava, pô,
ou chorar aqui no meio de todo mundo, sei lá quantas pessoas tinha naquele retiro. Chorar? Não, mas era a minha verdade. E veio. Quando veio, Deus falou, agora eu acesso teu coração. Porque eu trabalho na verdade. Então, é proporcionar que as pessoas entreguem essa verdade. Em espírito e em verdade. Essa é a adoração que o Pai procura, né? Parafraseando as escrituras. Muito bom, muito bom. A música que me pegou foi aquela Ninguém Te Ama Como Eu, sabe? Mas Nossa. acho que foi um anjo que pegou a mão do cara assim e falou, se escreve assim, ó. Claro que foi. Martim Valverde, né? É. Grande escritor, meu Deus do céu. Cantor também. Eu lembro que eu ouvi essa Ninguém Te Ama Como Eu depois. Pra você ver como eu não era tão inserido assim na música, Sim. não. Não era nada inserido. Então eu ouvi depois. A primeira que eu ouvi foi essa aí, né? Já tinha ouvido outras músicas assim que me despertaram uma curiosidade. Eu sempre trabalho com curiosidade. A curiosidade, ela foi minha amiga e minha inimiga. A curiosidade pelo mundo me levou pro mundo e quase me destruiu. E a curiosidade pelo sagrado me trouxe de volta. Muito bom. Eu posso estar bem superficial, assim, mas o que eu penso agora é realmente essa curiosidade. Eu ouvi... a primeira música cristã que eu ouvi foi do Rosa de Saron. Logo que lançou o Casa dos Espelhos, lá que teve a troca do vocalista para o Guilherme de Sá, na época. Então eu comecei a ouvir, eu falei, cara, isso é rock and roll, isso tem guitarra, tem um monte de coisa. Aí depois disso eu fui para os outros âmbitos. Anjo de Resgate, aqui eu entrego muito a minha verdade, né? Anjo de Resgate na época do Dalvimar. Dalvimar teve aqui, cara. Sério? Ele veio aqui. Cara, eu não vi o dele. Ele Nossa. veio, mano. Foi muito bom. Mano, Dalvimar é incrível, assim. O Anjos é incrível, o Marcelo agora, os irmãos Tigres lá, eles são incríveis demais. Mas eu sou dessa época ainda, do Dalvimar, Vida Reluz, Adoração e Vida, na época de Fátima Souza na Adoração e Vida. Então aí eu comecei a adentrar esse âmbito. Então, eu vejo a importância da música para chegar no coração das pessoas. É a música que me ativou uma curiosidade, dessa curiosidade eu tive uma experiência. Aí na experiência eu tomei minha decisão. Então a proposta do GBA Worship, né, é você entregar uma experiência. Ah, mas é fato que todo mundo vai viver essa experiência? Não, vai depender da abertura de cada Exatamente. um. Mas a gente proporciona o ambiente para que a pessoa tenha essa experiência. Se for o momento dela ali, a hora dela, ela vai ter essa experiência. Através do S, da Jéssica, da GBA? Não. A gente trabalhou e a gente coparticipa daquilo que Deus está fazendo. Deus escolheu a gente. É uma honra pra gente. Tipo, estar nesse mover de Deus. Dentro das artes, né? É isso. Eu quero perguntar como é que chegou a proposta, né, pra vocês, do ministério e tal. Só que antes eu queria perguntar outra coisa. Porque a gente faz essa distinção. Quando um grupo se reúne, musicalmente falando, no mundo, no secular, a gente chama de banda. Sim. Todavia, quando isso acontece dentro do ambiente eclesiástico, dentro da igreja, a gente chama de ministério. Então, eu acredito que existe a diferenciação na palavra, mas existe um motivo pelo qual precisa fazer essa diferenciação, né? Vocês não são uma banda, vocês são um ministério. Sim. Digamos assim, aí é que entra o pulo do gato. Que a gente precisa ser astuto como a serpente. Manso como a rolinha, mas astuto como a serpente. O pulo do gato tá aqui. Nós sabemos que somos um ministério. Porque trabalhamos para o reino. Ministério é serviço, né? Então nós colocamos os nossos dons a serviço. Somos um ministério? Sim. Somos uma banda? Somos também. Porque nós queremos atingir não só os de dentro, mas os de fora também. Sim. E eu acho que essa palavra banda, ela vai trazer uma... Não vou dizer uma confusão, mas vai trazer uma curiosidade. Eu tô falando tanto de curiosidade, vai trazer uma curiosidade. Mas uma banda, mas a gente sabe que nós somos ministério. Entende? Mas o mundo vai nos conhecer como banda. Inclusive, quando eu fazia parte da Colo de Deus, vários lugares anunciavam Banda Colo de Deus. E a gente ficava assim, ministério. Mas eu acho que... É tipo chamar um pregador de palestrante. Isso, Agonia, velho. Dá uma agonia. Então, mas tipo assim, cara, eu preciso entender que tem gente que vai entender só essa linguagem. E tem gente que vai chegar pra gente com, vocês são uma banda de worship católico e tal, que legal. Tem gente que vai chegar dizendo, vocês são cristãos, aí você vai ter que dizer, somos cristão católico, apostólico, romano. Então, a forma como as pessoas recebem isso mostra uma abertura para que a gente não faça segregação de pessoas. Não, ministério vai atingir mais esse aqui. Não, a gente quer atingir todo mundo. Né? A gente quer que todo mundo tenha acesso àquilo que é sagrado.
Dá medo, amigo? Dá. Dá medo de confusão? Dá. Uhum. Mas, porém, entretanto, todavia, eu acho que se Deus inspirou e é um mover, eu acho que tem dedinho dele assim, eu prefiro confiar. Uhum. Uhum. Eu, Harrison, pessoalmente, tenho um receio, mas somos um ministério, em essência. É isso que nós somos. Mas, isso que nós somos também reflete na banda, que somos uma banda também. Uma vez eu fiz uma formação a respeito do papel da Virgem Maria na encarnação do Verbo, né? Aí eu lembro que o professor ele fazia uma distinção entre um instrumento e um ministro. Eu achei muito interessante. Ele fala assim, a gente fala que Nossa Senhora é um instrumento para a encarnação do Verbo, e o professor falava assim, é muito mais que um instrumento, porque o instrumento, ele é passivo. Então, o celular, por exemplo, o celular você pega ele e você usa ele, ele não tem a possibilidade de dizer que não quer ser usado. Exatamente. Ele só é usado e pronto, você faz o que você quiser com ele. Então, isso é um instrumento. Ele fala assim, agora, quando esse instrumento, ele tem vida e ele pode dizer não ou sim, ele se torna um ministro. Que legal. Aí ele fala assim, então, a Virgem Maria, na hora que vai ser utilizada por Deus, ela é questionada antes se ela aceita ou não. Exato. Ela diz sim. Então, ela passa de um instrumento a ser um ministro, a ministra. Então, o sacerdote, por exemplo, ele é um ministro ordenado. Porque ele Ele aceita, ele tem vida. aceita. Ele quer, né? Então, existe. Cara, que legal. Então, assim, olhando, por exemplo, para nós que temos um ministério dentro da igreja, Sim. nós somos muito mais que um instrumento na mão de Deus. Exatamente. Porque se eu quiser, eu digo não e Deus não vai me obrigar a fazer isso. Não, eu quero fazer a vontade do Senhor. Sabe aquele lance que você fala assim, eu queria estar em tal lugar, mas tô aqui. Não, eu quero estar aqui. Exatamente. Eu escolhi estar aqui. Embora fosse mais confortável não estar, eu escolhi estar com todo o sacrifício que isso implica. Exatamente. E você falando isso, eu lembro do começo da minha caminhada. Que no começo eu fui um instrumento. Deus ele foi me levando e eu não queria estar. Não queria, eu fui contra a minha vontade. Até o dia em que eu falei, tá bom, então eu quero, agora eu quero. Teve essa virada de chave também. Na minha vida. Não sei se a Gé teve também no tempo, no momento dela, mas teve essa virada de chave onde eu falei, agora eu quero. Ninguém sabe, tipo, não foi algo que eu falei Sim. pra todo mundo. Mas durante muito tempo eu fui um instrumento. Hoje eu me encontro e me vejo como ministro. Porque eu disse meu sim. Real, assim. Falei, vai, pra onde for. Tanto que eu tô em época de casamento, gente, e eu estou aqui. Ministrando. E eu sei do sacrifício que eu faço, do sacrifício que a Clara faz também. E com todo cuidado, carinho do mundo, todo zelo também. Tanto pela casa do Senhor, quanto pelo meu matrimônio. Então, eu sei disso. Mas eu dei meu sim. E meu sim, tem até uma ministração que eu fiz na música Não Vou Parar de Te Adorar, muito tempo atrás. Que eu falo, meu sim não foi um sim mentiroso. Tanto que meu sim não foi um sim pra pessoas, meu sim foi um sim pra Deus. E quando você dá um sim pra Deus, não pode ser um sim... Não pode ter dois papos. Deus não é dois papos. Se é sim, vai até o final. É decisão, né, cara? Decisão. Uma determinada decisão, né? Então você precisa ir até o final. Mas tá difícil. Mano, eu passei por várias coisas. Acredito que muita gente passou. Emocional, crise existencial, crise de fé. E só o sim de decisão te dá força pra contrariar você mesmo. Exatamente. Jesus, ele tá suando sangue no horto e ele não quer. Ele fala assim, se puder, tira de mim o cálice. Só que seja feita a tua vontade e Deus dá. Então, o sim dele faz com que ele contrarie aquilo que ele quer. Exatamente. Porque assim, você fala assim, não quero, mas faço o que não quero por conta do sim que dei. Exatamente. E você vai indo. E é isso, e aí ganha vida, né, velho? Porque aí vira sacrifício, vira uma oferta a Deus. Vira uma oferta genuína, uma oferta viva ao Senhor. Dá um outro sentido. E aí, como é que chegou então a ideia do. Porque você já tem a sua caminhada, como você já tá na estrada há muito tempo e tudo mais. Aí você sai da Colo e já tinha o projeto veio depois. Como é que foi que deu na. E depois você conta na sua vida. Vamos lá, vou falar rapidinho. Peraí, vocês se conheciam antes, não? Não, eu conhecia a Gé só pelo Instagram. Internet só. Porque a Clara me apresentou, porque a Gé morava na frente da casa da Clara, no Espírito Santo. E eu falei, nossa, que vozeirão e tal. Depois eu vi ela entrando no GBA Stage, mas eu nunca imaginava. Ah, tá. Aí ela vai contar também. Conta você já primeiro. Tá. GBA, minha história com eles começou com um concurso que eles fizeram, né? Que teve... eu acho que atingiram uma marca de seguidores. E aí fizeram um concurso, você no GBA Stage. Não sei. E aí foi eu e mais 5 pessoas, na verdade 4.
Foram 5 pessoas selecionadas pra estar nesse projeto, né? E a gente veio aqui pra São Paulo e gravamos, passamos um dia com eles, fizemos as gravações, conhecemos Ramon e Rafael, Flávio, Davidson, porque até então era só Celinha e tal. E aí foi aí que começou a minha história com a GBA, né? E aí gravamos esse stage e eu fui embora achando que tinha acabado ali. Aí depois de um tempinho, eles me mandaram mensagem de novo. Aí meu coração... Aí nós Era uma gravamos... peneira. Hoje é tá ligado? Pode ser, né? Peneira de futebol, tá ligado? Os dois ali. Sim. E aí eles me mandaram mensagem de novo pra fazer uma gravação de Páscoa com eles, né? Aí a gente gravou a música Ressuscitar, mas com algumas pessoas. E depois disso, a gente gravou mais alguns stages. Foi aí que a galera começou a me conhecer mais e tal. Aí você já tinha ido no Raul Gil? Não, foi ano passado. Ela tava contando pra gente aqui que ela faliu o Raul Gil, né? Faliu. Que é isso? Foi ela, acabou o programa. Aposentou, velho. E aí, eu fui no Raul Gil ano passado, a primeira católica cantando lá no programa Shadow Brasil, gospel. Que da hora, Só velho. tinha Que da galera hora. top lá, mas nunca tinha ido uma católica. E eu fui lá representar a música católica com a música do Flávio, Deus a Bíblia. Em alto nível, hein, mano? Aham. Não consegui passar pra segunda fase, infelizmente. Mas Deus, ele assim... Mas você teve uma nota excelente lá, né? Sim. A gente acompanhou. Exatamente. Porque a nota máxima era 30 e eu fiquei com 28. Você Então, é louco, velho. Tirou sair onda. da sombra, mano, era difícil. Não, e sair outra, da você sombra. tava... Você não era favorita de jeito nenhum. Sim, Não, porque já tinha os favoritos É, lá. já tinha a galera lá, sim, entendeu? porque o programa já tava rolando há muito tempo. Aham. Há muito tempo. E aí eu fui lá do nada. Tinha feito a minha inscrição. E aí depois de um tempinho eles me mandaram mensagem, só que eu achei que era golpe. Porque a mensagem chegou no meu WhatsApp. Aí eu mandei mensagem pro Felipe, lá da GBA, falei: você acha que isso daqui é real? Porque, né, não tinha como ser real no WhatsApp, assim, do nada. E eles não custeavam nada. Então eu fiquei, uai, como assim? Aí mandei mensagem pro Felipe, aí ele falou: não, é isso mesmo, tananana. Me apoiaram. E aí a gente foi. E Deus, ele fez muito através daquele programa, tá? É. Fez muito, 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 muito na minha vida. E aí... Mas antes do programa veio o convite da banda. Que até então não ia ser GBA Worship, ia ser um outro nome lá, aleatório. E aí eu fiquei, assim, impactada, porque eu tinha acabado E já de sair. falaram quem era... Que estaria com você, não? Não ia ser o Erson, ia ser outra pessoa. Só que eles não quiseram me falar. Aham. Eu descobri quando a gente tava indo pra São Paulo. Então eu não sabia que era o Erson. Que ela vai falar no final do episódio, tá? Então, fica aí. Já vem. E aí, eles me mandaram mensagem, eu fiquei, assim, chocada, porque eu tinha acabado de sair de uma banda. Então, eu achei que o meu ministério tinha acabado ali. Que eu ia parar de cantar. Era uma banda conhecida lá no estado, a gente fazia algumas missões. E aí, eu saí dessa banda e falei: cara, agora acabou, agora já era e tal. E aí, veio o convite da GBA pra participar dessa banda, pra ser vocalista. E aí, eu só sabia chorar. E chorava, 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 porque era confirmação de Deus, né? E aí, eles não me falaram quem seria a pessoa que ia cantar comigo, só que eu já conhecia o Erson, né? Então, isso tem mais de um ano já, né? Tem. Esse convite aí. Mais de um ano. Sim, a gente teve que ficar escondendo esse convite há um ano. E aí, já conheci o Erson. O meu sim passa pelo dele, né? Aham, aham. Pelo dele, pelo da Clara. E aí, quando falaram que ia ser o Erson, eu fiquei: gente, não acredito. Mano, eu escuto esse menino há muito tempo, há muito tempo. E agora eu Entregando vou... minha idade de cantar. novo. Perdão. É porque colo de Deus não teve jeito, não teve um católico que não escutou, né, mano? Exatamente. Quando eu comecei a minha caminhada, eles que estavam ali no auge, mano. E aí, a gente foi pra São Paulo, a gente ficou uma semana lá, vendo música, vendo o que ia entrar, o que ia sair, nos conhecendo, rezando, né? E eu acho que Deus, ele dá muito além do que a gente pede, né? Muito além do que a gente imagina. E hoje a gente tá aqui, podendo testemunhar isso. Foi incrível, incrível. Cara, foi complicado ficar um ano quieto. Nossa, muito difícil. Aí, no meu caso, já foi... Tem algumas partes públicas que as pessoas sabem da minha saída da comunidade, porque teve um pronunciamento da comunidade, saímos todos em paz, graças a Deus, né? Eles compreenderam, tudo mais. Só que eu tava passando por muitas situações difíceis na minha vida, né? Eu e Clara tínhamos terminado, né? Por conta de psicológico mesmo. A gente não tava bem, porque essa vida de missão também, ela te cobra. É cruel, né? Ela é cruel. A galera acha, é lindo, ó, viajando todo dia. Gente, tudo tem seu preço, tudo te cobra. Se você não tem uma cabeça no lugar, se você
por algum minuto se descuida, é como Pedro, né? Desviou o olhar um pouquinho e se afunda. E acontece, gente, tá tudo bem. Ninguém aqui tá pra pagar de santo. E aí você começa a ter tanta coisa na sua cabeça que as coisas começaram a fugir do controle. Tudo assim na vida, né? Mas eu acho que até ali foi Deus. Aí ficamos, eu e Clara, 6 meses separados. Nesse período eu continuei nas missões na Colo de Deus. E ela também, ela ficou parada das missões. Só que aí algo começou a me incomodar, eu comecei a ter reuniões e tudo mais. E no fim, acabei saindo. Quando eu saí, eu já era amigo do André Simão, né? Já conhecia ele, já tinha gravado Stage, do Felipe também, já conhecia o Felipe, da GBA. Só que nunca veio proposta de nada. Tipo, simplesmente eu saí, desliguei da Colo de Deus, pra pensar na minha vida, pra cuidar da minha vida, do meu psicológico. E, de repente, o André me ligou, Mas né? tu chegou a pensar em largar o ministério, sim, não? Sim. É? Sim, é muito delicado, mas eu vou pincelar um pouquinho. Que quando essas coisas acontecem com um artista, com todo mundo, eu acho, você fica pensando assim, cara, eu acho que já deu. Porque a gente acha que Deus, ele age com a gente como a gente agiria. Entendi. Entendeu? Só que pra Deus não tem prazo de validade. Eu vejo que quando ele te escolhe pra algo, não tem prazo de validade. Se você para, é por escolha sua e a gente precisa aprender a admitir. Ai, Deus já deu tempo. Deus falou... Cara, cuidado. Você vai ser cobrado disso se você tá mentindo. Porque não é. Deus, ele te deu uma ordem e a palavra diz que a palavra de Deus não volta pra boca dele até cumprir o objetivo da missão. Então, se Deus, ele te deu uma palavra, isso não vai voltar pro coração dele até você cumprir o objetivo. E nosso objetivo vai até o final da nossa vida. E tem o lance também do teu ministério tá muito atrelado à comunidade? Tem. Parece que encerrou o ciclo lá, encerra o dom que Deus deu também. Isso, Não é? aham. Porque como eu comecei a cantar publicamente, eu já cantava antes, eu tinha um ministério, o Hugo na época me conheceu por causa desse ministério. A gente cantava em carnavais, lá do Carnavais Católicos, lá tem o Gabaon, em Curitiba, que a gente cantava direto. E eu já fazia parte da Renovação Carismática. Mas aí, quando eu comecei a mesmo a ministrar, me tornar um ministro, foi dentro da Colo de Deus. E aí eu pensei, putz, se eu tô saindo, acabou. E a gente, humanamente, a gente atrela muito a agenda. Lógico, quando eu tomei a decisão de sair, as agendas que eu tinha pela Colo de Deus acabaram. E aí você fica naquela pilha. Mas eu fui muito bem assistido, né? Pelo meu diretor espiritual, fui assistido por várias pessoas. E aí, nesse mês, foi exatamente durante um mês, da saída até o projeto vir, o André me ligou algumas vezes. Ele ligou, tipo, pra perguntar, porque a gente era amigo. Ele, como é que você tá, amigo? Você tá conseguindo? Vai continuar fazendo missão? Eu recebi ligação de várias pessoas, vários amigos. Todos perguntando, alguns perguntando como eu tava, e outros dizendo palavras assim, tipo, não para. Não acabou ainda. Importante, né, velho? Não para. Assim como eu recebi falas horríveis de pessoas dizendo, acabou. Para aí, cara. Tipo, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, outro trabalho digno e tudo mais. Só que na minha cabeça eu pensava assim, cara, Deus não me chamou. Faz Acho muito digno sentido, né? qualquer tipo de trabalho, acho digno. Só que Deus não me chamou. Quando eu entrei na Colo de Deus, eu larguei meu emprego. Larguei faculdade. Pra que eu ia fazer isso? Do nada voltar. E eu tentando entender o que Deus estava querendo fazer. E aí, no meio disso tudo, o André me ofereceu... Não me ofereceu, tipo... vem pra GBA. Nunca teve essa fala. A fala dele foi... E se tivesse também não teria problema, mas não teve. Isso que eu acho engraçado. É interessante, porque ele falou assim, você precisa de ajuda? Você quer que a gente ajude a cuidar da sua agenda? Eles são muito cuidadosos, né? Porque eu falei pra ele, cara, eu não tô conseguindo cuidar de logística, eu tô sozinho, eu tô debilitado emocionalmente, tinha recém terminado o namoro, saído de uma comunidade que eu fazia parte há mais de 12 anos, né? 12 anos como consagrado. Eu imaginando, como membro, né? É sofrido, velho. Sim. A minha identidade parece estar indo embora. Exatamente. Não é? E eu tive que agarrar minha identidade com os dentes, assim. Sabe? Muita gente falando assim, a gente ouvia conversas de corredor, falando, agora acabou. Quem é o Erison sem a Colo de Deus? Eu ouvi comentários maldosos desse tipo. Tipo, sem a Colo de Deus você não é ninguém. Eu ouvi isso. Existe, pô. Mano, isso acaba com a pessoa. Isso Sim. não é evangelho. Quem é o Erison sem a Colo de Deus? Quem é o Erison sem tal movimento? Cara, o Erison é filho de Deus. Entende? E a minha filiação não depende de onde eu tô. Minha filiação, ela é irrevogável, é indelével, tá dentro de mim. E eu tive que me agarrar nisso, porque eu pensei em desistir, pensei em parar e dizia que tava tudo bem, mas dentro não tava nada bem. E aí, dentro desse cuidado, eu
pedi essa ajuda, né? Falei, me ajuda então, que eu não tô conseguindo dar conta de cuidar de tudo isso. Logística, tratar missão, minha cabeça, meu emocional. Tava no psicólogo já, tive que tomar remédio durante um tempo. Tomei remédio durante 6 meses, mas graças a Deus também não foi definitivo o remédio, já foi Acho cortado. nobre você falar isso aqui. Eu falo, Sim, é nobre. porque eu acho que, cara, tem coisa que você consegue. E outra, você se torna referência também pra muita gente que Sim. passa por situações assim e não sabe como lidar. Não Aí sabe. vê alguém que admira falando isso e fala, cara, então é o caminho mesmo. E... Sim. Eu sempre alerto. Tenham bons profissionais e, se possível, profissionais católicos, Uhum, cristãos, que vão saber. Pra não te enfiar numa furada também, né? uhum. Te deixar numa dependência aí. Então eu tive esse apoio de pessoas católicas, pessoas de Deus, e tenho até hoje. Um abraço pra Lariane, minha psicóloga. Eu amo, assim. Então, eu aprendi que ninguém é tão bem resolvido quanto acha. E tá tudo bem. É esse que é o ponto. Você não é tão bem resolvido assim quanto você parece nas câmeras. E quanto demonstra ser, né? E quanto demonstra ser. E tá tudo bem. Ninguém é. Entende? E você precisa dessas ajudas. E eu cedi. Fui cedendo pra ajuda. Aí o André me ajudou. Aí o André foi fazendo a minha agenda começou a voltar e o brilho nos meus olhos começou a voltar. Eu falei, cara, ainda, como diz a música do Flávio, né? Existe vida além da dor. E aí logo depois, né, ele lança essa pedrada que me quebrou no meio. E assim, as coisas começaram a acontecer. E no meio desse mês, o André falou, a gente tem um convite pra você. A gente tá com uma ideia, vamos fazer um ministério pra YouTube. Vamos fazer pra YouTube, assim. E não me falou que era Gé. Falou, você, mais uma voz que você vai saber em tal dia. Você topa? Falei, topo. Mas eu acho que dá pra colocar o GBA. GBA Worship. Não tem um ministério que se denomina Worship dentro da Igreja Católica, que eu conheço, né? Deve ter, assim, mas... Ah, você que lançou essa. Aham. Aí eles ficaram meio assim. Eu lembro que o André falou assim... o André falou pra mim, né? Cara, a gente até pensou em usar o nome da GBA, mas a gente tem medo das pessoas... Olha como que passa na cabeça da gente, né? Das pessoas achar que a gente tá se autopromovendo. Então a gente não queria usar o nome da empresa. Eu falei, André, para com isso. Vocês são uma produtora incrível dentro do meio católico, estão fazendo algo grande. Bora usar esse nome. Bora botar o nome de vocês pra game. Que GBA significa God Beat Art, que é Deus na batida da arte. Olha só. Lembra quem não sabia, já tá Pronto sabendo. aí, ó. Isso que vem de GBA. Então é Deus na batida da arte, adoração. GBA Worship. Então fica essa negócio, proposta da arte mesmo. E aí foi desenvolvendo, né? E daí a gente teve o primeiro encontro com a Jeff, foi muito engraçado. A gente chegou lá, já tava produtor musical lá, o André Cavalcante. Todo mundo lá já. E a gente, tipo, o que tá acontecendo e tal? Aí o André, canta essa aqui, qual que é essa música de vocês? A gente cantou Desejado lá, junto, Desejado das Nações. E, cara, casou as vozes, assim, na hora, que é difícil, né? Porque a gente não tinha cantado junto ainda. Casou as vozes, lógico, teve os ajustes e tudo mais, mas casou as vozes. E mais do que isso, casou o propósito, né? E, cara, as coisas foram acontecendo assim, tomando forma. Era uma coisa, era um tanto de canções, de repente virou mais canções. Não teria toda a produção de artes plásticas no meio do caminho. Teve essas artes plásticas entrando, foi gravado, era pra ser gravado, tipo, num estúdio, foi gravado num Era teatro. pra ser uma coisa pequena, né? Do Sim. nada a gente no teatro, que tinha 3 palcos. Nossa, mano. E coisa de 3 meses antes do dia da gravação, muita coisa ainda foi acontecendo. Sim. As participações, nós fizemos roupagem em músicas já consagradas, antigas, né? Também pra entrar com esse antigo novo, sabe? Worshiparam as músicas. Worshipamos as músicas, na moral. Assim. E outra coisa que é muito legal, as pessoas estão vendo, assim, que a gente tá lançando muitas músicas, né? E as pessoas estão vendo que cada música tem uma textura diferente. Não sai dessa parada de adoração, mas também tem uma textura diferente, outro tipo de coisa, outro tipo de synth, outro tipo de pegada na bateria. Cara, eu não sei aonde isso vai chegar, mas a gente tem muita esperança porque a gente sabe no nosso coração que isso é muito de Deus. Pra hoje, pro tempo de hoje, assim. E eu tenho visto a música católica assumir um lugar diferente agora no meio, enfim. Porque é como se a música católica fosse sempre um gueto, né? Esquecido. E quem brilha de fato é o gospel protestante, evangélico. E
O católico é mais arrefecido, tímido e assim, é muito música pra quem tá dentro da igreja só. Isso, aham. Você vê que a música protestante, ela toca, sei lá, tá passando na rua, tá tocando em tudo quanto é lugar, né? É muito, Né? muito isso mesmo. Vira até forró, os caras colocam lá no Nordeste o forró e se tome. Sim. Como Zaqueu. Vai tudo. Tudo, 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 tudo. Esses dias eu tava com a camiseta de igreja na rua. E o cara falou assim: tá, você é da igreja? Eu falei: sou, você congrega onde? Eu falei: sou católico, mano. Ele falou: a gente toca muito lá. É de uma igreja que é Sarão das Nações. Essas igrejas da parede preta, grandona aqui de Guarulhos, né? A gente toca muito lá uma música de um irmão católico. Eu falei: quem é? Ele falou assim: o Flávio. Cara, Foi. Aí ele falou: é Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. Aí ele pegou e mandou até o vídeo do ministério gigantesco lá e ele cantando Deus da Bíblia na. Ele falou: mano, toca demais lá. Ele falou. cara, eu ainda não entendo como que Deus caminha assim, né? Eu acho que eu não vou entender, vou entender o dia que eu for pra glória, mas eu sou muito atento assim aos movimentos das coisas que estão acontecendo. Porque antigamente, quando tudo era antigamente, Hoje pra vocês tá fácil. Os velhos, né? Hoje tá fácil. quando chega aqui é tudo mato aqui. Cara, mas antigamente era praticamente impossível você ver uma música católica sendo tocada dentro de uma igreja protestante. Exatamente, mano. Só que eu já tenho visto isso em algumas igrejas, assim, essa abertura dos novos de tipo, cara, essa música aqui, vamos cantar aqui. Eu lembro quando quando eu e Clara lançamos Desejado das Nações, eu fui ver os comentários do YouTube e, tipo, tinha comentário lá: oi, sou judeu do Senhor Jesus Cristo e tal. E amei esse louvor. Tenho ouvido todos os dias e tal. Daí o outro lá: sou evangélico, protestante, sou isso, sou aquilo. E, mano, a galera Isso é ouvindo. muito bom, mano. Cara, isso eu não entendo ainda, mas eu quero ver o que vai acontecer, assim. Eu acho que justamente a proposta também. Entra toda na proposta da música hoje, tanto do Flávio, Ramon e Rafael, até da comunidade Colo de Deus, de outros artistas que são mais consagrados assim da música e estão voltando para esse cenário, estão cedendo para essa parte do acesso a todos, sabe? Tanto da letra e tudo mais. Isso que eu ia perguntar, vocês atribuem o que? A letra, o estilo, o que é? Porque eu vejo que tem uma rede semântica, tem um monte de coisa. Eu acho que são os dois, sabia? Se você fizer uma música, porque eles são muito doutrinais também lá, né? Assim, a doutrina deles. Então, se a letra fala qualquer coisa contra a doutrina que eles têm lá, lógico que eles não vão cantar. Você não vai ver dentro de uma igreja protestante eles cantando "Acaso não saber". Pô. Só que assim, na gravação, eu já vi várias pessoas que, tipo, eu tenho uma música minha que é Cheiro de Rosas, que ela foi uma música que foi feita há quase 15 anos atrás. E ela continua reverberando também, igual Caso Não Sabeis e tudo mais. E eu sinto que quando um evangélico, um protestante escuta com o coração aberto essa Cheiro de Rosas, ele vem falar coisas boas pra mim. Eu já ouvi várias pessoas falando, sabe? Eu sou evangélico e tal, mas essa música aqui tá diferente. E eu não gostava da música, tá? Olha só, mano. Tipo, eu não gostava do arranjo e tudo mais, porque foi uma oração minha. Eu acho que é um pouco de... não queria, era coisa pessoal minha, eu queria abrir pra todo mundo. Mas eu tenho cedido. Só que assim, também tem o lance de entrar no meio evangélico, mas eu vejo a possibilidade de comunicar com a geração atual, com o mundo atual. Porque eu vejo assim que a gente atrasou. Quando a gente olha pro meio protestante, porque a gente tem uma riqueza muito grande doutrinária e tudo mais da igreja. E isso é lindo. Só que a gente tem uma dificuldade de comunicar com o mundo atual de tal forma que eles pegaram a maneira de comunicar com o mundo atual. Sim. Eles comunicam melhor. Então, quando eu vejo ministério como vocês nascendo, eu vejo um agir de Deus nesse sentido. Pra gente pegar todo essa história, toda essa estrutura da igreja, toda essa riqueza que a gente tem, e é uma maneira de a gente conseguir comunicar. Então eu vejo esses ícones, sabe assim, essa rede semântica que existe. Até você falando da calça, do estilo de vocês e tal. Que às vezes a gente olha estranha, mas é uma maneira muito eficaz de comunicar algo precioso que a gente não comunicaria de outra forma. Porque quem tá lá fora não vai... Não conecta, velho, não tem Sabe jeito. uma coisa que, cara, me pega muito? Eu ouvi uma vez um pregador falando, nem lembro quem que era, mas ele falando sobre Pentecostes. Ele fez uma alusão que me deixou muito preocupado, tirou a minha paz, assim. Que ele falou que em Pentecostes a palavra diz que começaram a falar em línguas estranhas e quem tava fora
Quem estava ouvindo de lá, ouvia na sua própria língua. Só que a palavra diz que ali eram estranhas, né? Então, o que eu percebo disso? Eu percebo que a manifestação do Espírito, não tô dizendo isso como uma verdade absoluta, mas é algo que eu fiquei pensando. A manifestação do Espírito pra gente... Não é trazer as teologia pessoas, não, né? Não é teologia não. Não me cancele, não é Experiência, teologia. experiência. É pensamento, é aqui, ó. Cabeça do Ed. Devagar. Tanto que eu não prego sobre isso, mas eu penso muito sobre isso. Uma ação do Espírito Santo, muitas vezes ela vai parecer estranha para quem tá dentro. Tipo, você é mais tradicional, você é mais carismática, eu sou tradismático, e a linguagem que cada um fala soa meio estranho, soa como uma língua estranha. Mas tudo bem, porque o importante é que as pessoas lá de fora, os judeus, prosélitos, tanto que seja, todo mundo lá, gentios, guarulhenses, paranaenses, capixabas. O importante é que eles lá de fora entendam na sua língua. É assim que eu vejo a expressão da arte, né? Eu falo sobre arte porque é onde eu tenho autoridade. A arte musical, a arte plástica, é isso que eu vejo que a expressão da Igreja Católica precisa nisso que você tá falando. E que os protestantes conseguem fazer muito bem. Conseguem. Eles comunicam com os de fora. Porque eu tenho amigos protestantes em que você olha o show deles, você vê uma coisa. Na hora que você vai conversar com eles, você vê a profundidade que eles têm doutrinária dentro da doutrina deles, claro. Mas eles têm uma profundidade. Eles não são aquilo que eles são no palco, sabe? E o que eu gosto de dizer? Nós temos que procurar não ser... Nós não somos aquilo que fazemos. Entende? Tipo, eu sou um artista, então eu preciso na minha vida agora me comportar como artista. Eu não sou isso. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Mas aquilo que nós fazemos precisa ser reflexo daquilo que nós somos. Sim. Entende? O externo precisa ser reflexo do interno. Daquilo que eu tenho de relacionamento com Deus, daquilo que eu tenho de propósito, daquilo que eu busco, né? Então, eu acredito que eles fazem isso. Muitos fazem isso, né? Não vou generalizar, mas muitos fazem isso. E é o que a gente precisa fazer. Dentro da minha casa, dentro do meu quarto ali de oração, eu sou aquilo. E isso vai externalizar lá no palco. Com a roupa que for, com a luz que for, com o estilo que for. Eu não gosto do worship. Tudo bem, tem quem goste. Eu sou mais rock and roll. Cara, escuta o rock and roll. Tá tudo bem, a gente não quer que todo mundo escute a nossa música. A gente quer que as pessoas que são chamadas a ouvir ouçam a nossa música. Entende? Vejam a nossa arte e que ela toque a maior parte dos corações. E pra isso você precisa estar aberto. Precisa estar aberto. Demais. É que nem o negócio da banda. Cara, tem gente que, quando você fala assim, Ministério GBA Worship, ele não vai querer ouvir. De ministério. Só que você fala banda GBA Worship. Opa, banda GBA Worship, né? Vamos ver do que se trata isso aqui. E é ali que Deus laça. Laça, entende? Eu acho que a gente precisa aprender muito sobre isso, é o que a gente tá fazendo, né? E das músicas... Vocês já lançaram quantas? Já que o pessoal pode acessar aí? Cara, tem bastante. Disponível já, tu fala? Tá disponível já o nosso álbum, né? O álbum Com 10 já tá em músicas. todas as plataformas digitais. Aham. O primeiro álbum, né? Spoiler. O primeiro álbum, com 10 músicas. 10 músicas, então já, o pessoal já... Dessas 10, você já tem a preferida de vocês? Tem. Temos. É a mesma ou não? É a mesma. Acredito que seja, né? Não, na verdade, todas assim tem um lugar. Mas tem um acho carinho que pessoal, especial por um, né? Porque por causa Fala de mais, tudo né? que a gente falou aqui, né? Do que a gente viveu, de pensar em parar, de pensar em desistir, tipo, fortemente. Eu acho que a música Ainda Bem, ela... Tinha que ser, né, velho? Mas que seja essa, porque... Essa música, ela... Vamos mandar ela pra galera, então? Eu já ia Vamos. pedir isso agora já. Mas pega o violão aí. Enquanto o Erson posiciona o violão, eu queria dar um recado pra você. Você que é daqui de Guarulhos, tem filho. Você sabe a importância que é educar os nossos filhos pro céu. Acho que a principal missão de um pai é conduzir o filho para a eternidade, muito mais do que tornar ele um grande profissional em determinada área. E para te auxiliar nesse caminho, né, nesse apostolado que é a paternidade, a gente tem uma parceria aqui com o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Então você que é de Guarulhos, região, zona norte de São Paulo, a gente tem essa dica para você, né, como um centro de fé e lazer, recreação atualmente, mas que agora em 2016 se tornará um colégio, tá? Então, queria deixar essa proposta para você. Procure nas redes sociais, provavelmente vai estar no link aqui. Entre lá, conheça, marque uma visita. O Rodolfo e a Jéssica estão à frente do projeto. Meus filhos hoje estudam lá, então eu tô falando de alguma coisa que eu conheço e que tô colhendo fruto já, tá bom? Fica aí a dica para você que é pai.
Você falou 2016, você falou 2016. Então é 2026. Isso, né? É isso, é 2026. Maravilha. Ainda bem, Ainda bem. GBA Worship. Isso aí. Ainda bem que você não abre mão de suas promessas. Que bom que você amanheceu sorrindo, mesmo depois de várias noites severas. Ainda bem que você insistiu mesmo sem recursos. Incrível como você encontrou forças mesmo depois de vários percursos. Imagina se tivesse desistido, você não teria vivido o que você está vivendo. Pense como seria a sua história se naquela hora tivesse desistido. Ainda bem que você não parou. E olha onde é que você chegou. Tantos milagres que você provou, e em todo tempo Deus te sustentou. Ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Imagina se tivesse desistido, você não teria vivido o que você está vivendo. Oh, pense como seria a sua história se naquela hora tivesse desistido. Ainda bem que você não parou. E olha onde é que você chegou. Tantos milagres que você provou, e em todo tempo Deus te sustentou. Ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Então canta, minha alma, como é esperar no Senhor e confiar no que Ele te falou. Então canta, minha alma, como é esperar no Senhor e confiar no que Ele te falou. Ainda bem que você não parou. E olha onde é que você chegou. Tantos milagres que você provou, e em todo tempo Deus te sustentou. Ainda bem que você não parou. Que testemunho lindo que você gerou. A sua história está sendo escrita por aquele que nunca te deixou. Você não parou. Você não parou. Você não parou. Você não parou. Você é louco, velho. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu perguntar.
É muito difícil tocar essa sem chorar, amigo. Eu ia perguntar agora, por que vocês choraram? Ai, porque, né? A letra dessa música, Fala, o Jéssica, Erison, ele por que você soube- chorou? Ele soube há pouco tempo, né? Que essa música era pra ser uma homenagem pra ele, né? Foi uma homenagem por tudo que ele viveu, tudo que ele passou. Só que não tinha como eu cantar essa música e não lembrar também das coisas que eu vivi. Mesmo com pouca idade, mesmo não tendo vivido tantas coisas como ele. Mas ali cantando aquela música, eu já tava chorando antes. Então foi um chororô antes, coitado do maquiador, que ele sofreu, o Márcio. Aí tava chorando antes, durante e depois. Que aí eu lembrei de tudo que eu passei quando eu pensei em desistir, sabe? E aí. A veio o música choro. acessou lá, Exatamente. foi? Ficou Cara, lá no fundo da. nossa, ela entrou assim de um jeito que quando começou a música eu já tava chorando. E no vídeo eu tava tocando o órgão, né? Fazendo o órgão ali. E a Jéssica começou a cantar e eu não olhava pra ela. Eu tava de cabeça baixa aqui. E a lágrima descendo quente, quente. E aí a gente lá cantando e tal. A Jéssica inventa de olhar pra mim. Na hora que ela olhou pra mim, eu Acabou olhei pra tudo. ela. Eu tava Pronto. Acabou. acabado. Aí foi a hora que ela olhou pra mim assim que ela desandou porque lembrou também. E daí quando você vê outra pessoa chorando também, você não consegue segurar a emoção, né? Mas, cara, essa música ela falou muito. Depois a gente terminou, a gente se abraçou. Ai, foi um A dos gente momentos mais falou- especiais. Cara, Foi. e foi assim, minha vida foi passando como um filme, assim. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, eu acho que isso foi pra todo mundo que ouviu a música. Porque a gente vê nos comentários lá que tipo, chorei muito. E aí a galera já dando testemunho. Muito testemunho Que já tava pra desistir, e ouviu a música, tava ouvindo no carro e ouviu a canção e foi um ânimo. Foi quando diz assim, tantos milagres que você provou, em todo tempo Deus te sustentou. A música ela vem primeiro te lembrando, ei, você chegou até aqui. É só um momento difícil. Você chegou até aqui. E daí ela fala, então canta minha alma como é esperar Nossa, no essa frase, Senhor. velho, é um regaço, né, mano? Nossa senhora. Tem uma pegada. Ó, chega a me arrepiar. Parece que tá salmodiando, né? Não parece um salmo? Isso, aham. E aí ele fala, e confia no que ele te falou. Eu acho que essa palavra me pegou mais do que tudo na canção, assim. Toda a canção me pegou, mas essa palavra, no confia no que ele te falou, porque em uma conversa com uma pessoa uma vez, a pessoa falou assim, cara, acho que já tá na hora de você parar e eu tenho certeza que isso vem de Deus e se você não parar agora, teu ministério vai acabar. Lembra que tem as pessoas que são Sim. secretárias de Satanás, que acham que estão falando em nome de Deus, mas muitas vezes vêm falar só em nome do capiroto. Pois é. E essa pessoa falou isso, e dentro do meu coração, algo dizia assim, não foi isso que Deus te falou, não foi isso que Deus falou pra você. Acho que tem alguma coisa ali, ligou um estado de alerta. E aí, quando essa música veio falar assim, e confia no que ele te falou, lembrei de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Quando ela diz, você não é aquilo que falam sobre você, você é aquilo que Deus diz sobre você. E eu comecei a lembrar, e eu chorava demais. Eu lembrei de Santa Teresinha lá, e eu começava a chorar, porque eu comecei a lembrar de tantas vezes que Deus falou coisa pra mim que nem eu acreditava sobre mim. Eu sabia da minha miséria, mas tipo, dos planos de Deus, assim, pra minha vida, eu teimo em me esquecer, né? Ele já falou e eu esqueço. Ele falou e eu esqueço. E aí ele precisa ficar me lembrando. Ei, tem mais. E aí isso me pegou demais. E aí foi a hora que eu desabei. Eu falava ontem com a minha turma de crisma, né? Tem uma turma de catequese aqui na paróquia. E a gente falava sobre fé. E eu falava justamente pra eles o seguinte: por vezes o grande declínio da nossa vida se dá pra gente esquecer o que Jesus falou e tentar ver o que ele não quis nos mostrar ainda. Exato. Porque a fé entra por onde? Pelo ouvir, né? Sim. Deus fala, então a gente ouve o que Deus falou, independente de a gente tá vendo ou não, porque a fé justamente é a certeza a respeito do que não se vê. Sim. E eu não tô vendo aquilo que eu queria ver a respeito da minha vida, e porque eu não tô vendo o que eu queria ver, eu esqueço o que ele falou, mas na verdade eu tenho que lembrar do que ele falou, não ver o que eu queria ver. E o declínio da nossa relação com Deus, daquilo que ele prometeu pra nós, tá justamente em querer ver o que ele nem falou que ia mostrar, que ninguém teria que ver. Mas só lembrando o que ele falou. Sim. Aí quando a música fala, então canta minha alma como é esperar no Senhor, é como se, eu entendo, pra mim, espera. como é que soou pra mim? Fala pra você mesmo. Porque quando Davi fala com a alma dele, Davi tá falando pra si mesmo. Assim mesmo. Não precisa falar pra ninguém. Então, fala minha alma pra mim, como que é esperar no Senhor. E testifica o favor de Deus na tua própria vida, não pra ninguém, pra mim. Cara, Eu falo pra mim. Forte. Isso é forte, lindo demais. Eu lembro que quando eu tava compondo a Desejado das Nações, Uhum. eu comecei falando,
Canta minha alma a mais bela canção. E eu entrei nessa filosofia, nessa didática, assim, de canta minha alma a mais bela canção. Ninguém entendeu. Acho que até hoje ninguém entende, mas eu precisava ouvir da minha alma uma canção. Foi qual que é a canção da minha alma? E eu lembrei de uma lenda judaica que fala que a alma do ser humano, ela tá atrelada ao trono de Deus. É uma lenda judaica antiga que diz que a alma do ser humano tá atrelada ao trono de Deus. Quando existe a concepção, espermatozoide fecunda o óvulo, concepção. Deus designa um anjo para descer com aquela alma e chegar até aquele útero materno. E aquele anjo fica ali o tempo todo falando das coisas do céu, e a lenda vai dizer que você já tem dentro de você toda a revelação do céu. Só que no final, no último momento, o anjo pega e toca o seu lábio e faz com que você se esqueça. Muito bom, velho. Você se esqueça. Por isso que a gente tem esse negocinho aqui, que o anjo toca e faz... E a gente se esquece de tudo que ele falou do céu. E aí a nossa busca nessa terra, essa lenda diz que é atrás do tom perfeito. O que é esse tom perfeito? É nos lembrar sempre, é uma busca por nos lembrar aquilo que o anjo nos falou sobre o céu. Que a gente só vai saber tudo no dia que a gente foi pra glória, né? Mas a gente vive. Por que tem muita gente que diz, nossa, eu tive uma revelação agora? Só que a gente sabe que tudo foi revelado em Jesus Cristo. Sim. É eterno, né? Eterno. Só que a gente tem por falta de palavra, talvez, falar como revelação, não entendam errado, mas a gente fala revelação porque é algo que já estava dentro. Sim. Já foi revelado do céu pra gente, e em oração a nossa alma nos lembra disso, porque a alma veio de lá. É a memória, né? Entende? Então essa lenda eu acho muito bonita, assim. Eu né? como muito disso. Eu tava conversando com um amigo meu, a gente tava falando das crônicas de C.S. Lewis e tal. Aí a gente começou a falar de Adão, né? Porque existe, né? A descendência adâmica na gente. E Adão teve contato direto. Ele passeou com Deus no jardim. Aí parece que esse desejo de céu nosso não é uma curiosidade para o que a gente não conhece ainda. É uma saudade. É uma saudade. É isso. De algum lugar que a gente já teve. Né? E a gente tá buscando a todo tempo. Cara, eu já estive lá e eu preciso voltar. Sim. Essa angústia, essa santa angústia humana, esse desejo de céu, eu já tive naquele lugar. Eu quero voltar para aquele lugar. Então o céu não é um destino, é um retorno, né? É um retorno. E por isso que a gente fica inquieto. Santo Agostinho vai dizer que a nossa alma tá inquieta até encontrar ele, né? Eu lembro da música do Flávio também, do Príncipe da Paz. Tirou minha paz. É a forma dele expressar, mas, cara, isso fala com a gente. Príncipe da Paz tirou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. É Santo Agostinho, pô. Muito bom. Entende? Então eu acredito muito nisso. E aí quando eu ouvi essa parte também do canta-me, então canta minha alma. Cara, eu lembrei de Desejado, eu lembrei da minha oração, daquele momento que eu queria que a minha alma cantasse. Eu não tinha letra. Eu já não tava com vontade. Foi bem no meio da pandemia. Eu não tava com vontade de cantar. Nada. E tipo, tudo que eu cantava era... Como é que eu posso dizer? Era reclamação. Era dor, era sofrimento, que tava todo mundo sofrendo. Só que daí eu falei, cara, tudo bem, tem seu valor a música ali sofrida, né? Mas eu quero cantar outra coisa, e eu não sei o que cantar, porque eu tô passando por esse momento. Eu falei, então canta minha alma, mais bela canção. E aí ficou a música também. Aí quando veio esse refrão, eu lembrei de tudo, imagina. Veio em choque com a minha vida. Eu falei, gente, é isso. Mas enfim, acho que eu chorei, quem ouviu chorou, quem tava passando por um momento, quem lembrou de uma superação no momento chorou nessa canção. Da hora. E é aquilo que a gente tava falando de sentimento. São Francisco, ele era o santo das lágrimas também, né? Que, cara, o quanto é importante a gente entender que ter uma maturidade espiritual não é deixar de sentir. Exatamente, isso é muito bom, mano. Estão vendendo por aí uma maturidade muito falsa, que tem acabado com muita gente. Tem drenado a paixão por Jesus, velho. Tem drenado. Tem drenado. O povo não chora mais quando vê o crucificado. Você passa por um crucificado e começa a ver detalhe. Ah, esse aqui não tá bem feito. Esse aqui... Cara, o crucificado não é pra você reparar em como foi feito, se o olho tá certo ou não tá. O crucificado é pra te chocar, pra você olhar e lembrar que ele fez aquilo por amor a você. Um miserável como você, um miserável como eu. Jesus fez aquilo por amor. É a maior prova de amor do mundo. Coisa que a gente aprendeu lá no Querigma, lá atrás, a gente esquece. Em busca de uma maturidade que estão vendendo falsamente. Maturidade não é deixar de chorar. Maturidade é você saber derramar suas lágrimas pelo propósito verdadeiro. Por Jesus, não por qualquer coisa aí no mundo. Chora porque perdeu um amor, chora porque tá difícil a vida, chora por causa disso, chora por causa daquilo, e não chora porque Jesus deu a vida por você. Exatamente. E tem me incomodado, sabe, a nossa manifestação de fé, principalmente nas redes sociais, enquanto católicos.
tem se reduzido a defender nosso pensamento doutrinário. Já percebeu? Sim. Que a manifestação de católico na internet é provar que a doutrina é certa e todas as outras são erradas. E aí acabou que a gente entrou numa discussão, inclusive, dentro da igreja. Sim. E um reino, e olha o perigo, um reino dividido entre si. Porque se outrora a gente tinha que trabalhar ecumenismo com os irmãos de comunidades cristãs, evangélicas, agora o ecumenismo vai ter de católico pra católico, velho. Isso é trágico, mano. Trágico, a gente ri porque... É rir pra não chorar, porque rir pra assim... não chorar. Mas virou isso, a nossa manifestação de fé pública. E não porque a gente tem vivido com Jesus, sabe assim? Pra levar as pessoas a se apaixonarem por Ele e crescer nessa intimidade. E se tornarem cada dia mais a mais semelhança de Cristo Jesus. Então, o que engaja é a treta, mano. É a treta. Você tem que ser contra alguém. Amigo, não tem paciência. Ante alguma coisa. Tem uma coisa só que eu falo durante as minhas pregações, quando me chamam pra pregar, e eu sempre falo, porque sempre me dá vontade de falar, é sobre a treta. Eu não tenho nada contra as pessoas, nada contra quem faz isso na internet, quem defende e tudo mais. Não tenho nada contra mesmo, porque não é contra homens de carne e sangue que a gente luta, né? Só que eu vejo que isso, às vezes, sem ser guiado pelo Espírito, sem ser no momento certo, na hora certa, do jeito certo, acaba sendo um desfavor. Sim. Um desfavor. Eu que vim da Cola de Deus, onde o projeto era trazer de volta para o seio da igreja aqueles que estavam afastados, eu levo isso no meu coração. Muito bom. Então, como que eu vou trazer de volta se eu tô atacando todo mundo? Não dá, né? Eu vou acabar expulsando gente de dentro ainda. Então, eu não sou a favor, não gosto muito de treta. Quem me segue nas redes sociais sabe. Você não vai ver, dificilmente, acho que 0,1% você vai ver alguma treta acontecendo no meu perfil. Que se alguém chama alguma coisa que eu não gosto, eu chamo no direct, eu não vou expor ali, não preciso. Não preciso disso para promover. A nossa ideia é expor o reino de Deus, é fazer o reino de Deus acontecer. E o reino de Deus também são as pessoas, né? E já no projeto também a gente pensou nisso. Porque assim, a galera acha, nossa, tanta música assim de uma vez só, foram enchendo linguiça. Gente, vou falar pra vocês, não foi. O projeto era pra ser pouca. Sim. E quando foi vindo as letras, a gente olhou aquelas letras e falava ao nosso coração. Inspiração, brother. A gente precisou ser tocado primeiro pelas canções. Isso que eu queria tocar com vocês, assim, pra que porque assim, pode-se dizer que é uma condição de adoração, né? Sim, Você vai conduzir outros a adorar quando você é ministro de música. exatamente. E pra que essa condição seja verdadeira, seja eficaz, tem que ter tocado em você antes, né? Sim. Não dá pra ser... Santo Afonso, ele dizia assim, ó. Dizia pros pregadores, né? Ele dizia... Quem estuda mais que reza, busca antes a si mesmo, não a Deus. E se eu for colocar pros músicos, quem ensaia mais que reza, busca antes a si mesmo, não a Deus. Então não basta ter técnica... Sim. Eu acho que né? é que nem a fé e a razão, elas caminham juntas. Eu dizia pro pessoal lá que eu pastoreava de música, a fé e a razão andam junto, mas a fé vai mais longe, né? E eu digo mesmo sobre a técnica e a unção. A técnica e a unção, elas precisam caminhar juntas. Só que a unção, ela precisa sobrepor a técnica. Sim. Entende? Se a técnica estiver sobrepondo, você tá em risco. Não vou dizer que é errado, mas você tá em risco. Você tá com risco ali. Então eu acho que você precisa mesmo ser tocado por essa canção. E foi o que aconteceu com a gente. Porque como que você vai guiar uma pessoa até o santo lugar, por exemplo? Vamos colocar os átrios ou o santo lugar? Né? Como que você vai levar a pessoa para essa sala do trono se você nunca esteve lá? Exatamente, mano. Vocês vão ficar vagando 40 anos no deserto. Não é isso? Há 40 anos no deserto ali, um cego guiando outro cego. O abismo. Então, foi muito importante. Tem muita música no projeto. A gente lançou só um álbum. E todas as músicas a gente selecionou, a gente rezou com elas, a gente sentiu. Teve música que ia entrar, não entrou. Teve um monte de música que não ia entrar e no final acabou entrando para esse projeto. Teve músicas que ficou, além das que a gente selecionou, já tem outras que estão sendo revisadas também. Acho que Deus, ele tá querendo algo muito urgente, assim, pra gente. Mas realmente foi isso. A gente orou, a gente sentiu, a gente sabe onde aquelas músicas levam. A gente sabe. Então, a proposta realmente da experiência é uma responsabilidade. A gente carrega essa responsabilidade de levar as pessoas até onde essa música levou a gente. É ou não é, gente? Sim. Quando a gente sentiu lá das músicas do... Você podia falar um pouco lá da primeira vez que a gente começou a selecionar as músicas. Primeira vez, estava todo mundo lá junto. E a gente foi começando a ouvir, né? Tudo que a gente tinha. E aí, a gente escutava. Ah, não, essa não. Porque não tocava, né? A gente queria que a galera que ouvisse tivesse essa experiência. A experiência que a gente teve ouvindo as músicas.
E é além de música, além de vozes, mas que as pessoas mesmo possam sentir essa experiência e ter um encontro com Jesus, sabe? Uhum. E foi isso. Assim como a gente teve. Essa Ainda Bem que a gente tocou foi uma das últimas a entrar, né? Sim. Olha Foi só. uma das das últimas a últimas. entrar no processo. Não ia ter ela. No projeto, processo. Aqui tem um negócio rolando na internet do processo, lá da Helena Ribeiro, fiquei com esse negócio. Do projeto. E aí foi uma das últimas a entrar no projeto, assim, e fizeram o máximo de segredo pra eu não ouvir ela. Sim. E aí depois, né, eu ouvi, o Felipe mostrou pra mim, eu falei, nossa, eu já fui impactado ali ouvindo o pré-arranjo, né? Ouvindo o pré-arranjo dela, e na hora eu soube que se eles pedissem pra eu cantar junto, eu não ia conseguir, tanto que no DVD eu não canto, eu não faço voz nenhuma, eu não conseguiria, em hipótese alguma, cantar ela naquela situação. Hoje eu acho que eu já consigo alguma coisa, mas dá uma engasgada. Devagar ainda, né? Mas eu não conseguiria, porque realmente bateu fundo, assim, todas. E aí agora vocês estão já com agenda pra rodar? Com Então, o projeto ou ainda... ainda não tá oficial. Tá. Mas a gente fez um show lá em Angra, lá. Fez um show não, a gente foi participar de um show do Flávio. Isso. E o Flávio cedeu espaço pra gente lá. Que Foi da muito hora. legal, pra gente já ter essa experiência de Aham. palco, né? Eu já tenho mais experiência de palco do que a Gé. Só que mesmo assim eu não tenho experiência com algumas coisas. Assim, que Sim. tem, tipo, seguir um roteiro da música. O VS em si, quando estava entrando o VS na Colo de Deus, eu ainda não usava. Então, tô aprendendo muita coisa. Tá animado, Jéssica, pra rodar aí com... Tô muito animada. Antes de lançar o ministério, né? A gente já tava fazendo alguns shows juntos. Eu ia pra fazer uma participação. Entrosando. Aham. E tá sendo, assim, muito incrível. Porque eu aprendo muito com o Erson. O meu ministério passa pelo dele. E ele me ensina muito. E tá sendo incrível. O velho Enzo, né? Acho que eu não tenho outra pegada, não. Acho que deu alguma coisa que Deus... E eu aprendo muito com a Gé também. Uhum. Tudo que ela tem pra oferecer, a parte de técnica dela, a parte de vivência dela também, eu acho que é um eterno aprendizado entre a gente, assim. Né? Acho que é uma troca de aprendizados. Eu aprendi muito isso na minha vida. Você tem que entregar aquilo que você tem. Você não pode ser egoísta de manter só pra você. Você entrega, pô. A pessoa vai fazer o que ela quiser? Vai fazer o que ela quiser. Vão te maltratar? Vão te maltratar. E tá tudo bem, Uhum. né? Esse é o verdadeiro sentido do de graça te foi dado, de graça você entrega. Bom. Entendeu? E pra finalizar aqui, uma pergunta mais de curiosidade. Quais as referências musicais de vocês? Ai, gente. Vixe, são tantas. É? São Manda tantas. tudo. Porque, assim, eu cresci ouvindo, na música católica, Adriana Aritz. Foi o que Certo. eu cresci ouvindo. Então, eu escutava muito artistas, assim, de outras religiões, né? Bruna Carla, Gabriela Rocha, deixa eu ver, Thales Roberto. Sempre gostei muito, É? assim. Uma pegada mais black soul, aquelas artistas internacionais também. Sempre gostei muito. Cara, no meu caso, eu vou falar, vai entregar a idade de novo. Calypso. Eu vou separar, assim. No meio católico tem... Eu acho que todos que fizeram história, daí Eugênio Jorge, essa galera, o Monsenhor Jonas, cada um... Talvez você olhe e fale assim, mas não tem nada a ver com o estilo que você canta. Mas pra quem é cristão, você tem que ter todo tipo de referência. Eu sou muito pegado com letra também. Mais pegado com letra do que com o arranjo. Uhum. Só que agora eu tô aprendendo a gostar do arranjo. Então, tem toda essa referência católica. Acho que os grandes medalhões da Igreja Católica, o Valmir Alencar, da Adoração em Vida, Fátima, Helena Ribeiro, gente que fez história, a própria Adriana, entre muitos, né? E aí tenho também algumas referências no meio gospel evangélico protestante. Teve referências assim que me decepcionaram quanto à doutrina, mas eu tive que ser maduro a entender que eles não são católicos. Sim. Então tá tudo bem. Sim. Mas musicalmente fizeram grande parte da minha história. Eu cito lá antigamente o David Keelan, o Fernandinho, essa galera, minha roquidão na voz vem do Fernandinho. Então eu apreciei durante muito tempo. Essa galera nova, Juliane Souza, o próprio Léo Brandão, o esposo dela, na época do Nossa, Casa muito bom. Worship. Muita gente evangélica, Morada, eu amo ouvir Morada por causa Legal, da né? pegada deles. E também tenho no meio secular. No meio secular eu gosto muito, no Brasil tem um cara que eu admiro muito que é o Vitor Clay, acho que por causa da pegada Sim. dele, né? Thiago York também, essa galera mais daqui. E lá fora, pra mim a total referência sempre será a Hillsong. Pra mim, assim, eles se reinventam. São né? bons, né, mano? Gosto de outros também, Planet Shakers e tudo mais, mas a Hillsong é, pra mim, acho que a maior referência, assim, de excelência. É legal. É legal ouvir o que vocês gostam e escutam. Porque quem gosta de vocês vai Sim. começar a pegar, né? Vai entender de onde Aham. sai cada uma dessas coisas. Muito legal. Olha só, a gente tem uma
uma tradição aqui no Nobar que é o seguinte, né? A gente testa a amizade de vocês com algum amigo de vocês que vocês vão escolher aí. Tá. Porque vocês vão convidar eles a vir sentar na mesa. Então, assim, não é uma indicação. Entendeu? Tipo, vocês vão olhar pra câmera e vão fazer o convite. Caso ele não venha, aí coloca em xeque a relação de vocês. Vamos ver como é que eles atendem, entendeu? Ixi, Assim, o convite de vocês. deixa eu pensar. Geralmente é o que vem assim, pá, na hora que o Espírito Santo manda. A gente acredita muito nisso, entendeu? Ah, eu já sei. Ah, então. É, Pode olhar pra câmera e convidar aí. Como é que eu falo? Tem então... Não, você só convidar. Clara Santana Coutinho, eu te convido pra aqui, ó, no barco. No barco. Gente, deixa eu pensar. Não sei. Pra recuperar sua... Sua dignidade. A moral que você tinha. A moral que você tinha aí, vem, ó. Eu tô pensando em uma pessoa aqui, mas eu não sei se ele já veio aqui. Se já veio, vem de novo. É com você e ele. É o convite que você faz pra ele. Então, ó, Flávio Vitor Júnior, eu estou te convidando a estar aqui, hein? Bem. Ó, o Flávio foi um dos primeiros, mano. Foi? Foi. Tá na hora de voltar, Tá na hora de então. voltar. Tá na hora de voltar. Aí, Fazer projeto a Larissa veio, aí a gente fez a conta, acho que fazia 2 anos que ele tinha vindo. novo. Cara, eu pensei no Flávio também. Foi. Só que daí, como, né, minha esposa Sim. e tal. E... Sabe quem eu pensei também? Na Bruna Marques. Ela veio. Veio? Veio recentemente. Então, tá ótimo. Sabe Espírito Santo. quem eu queria que viesse? O Simão. Poxa, Vamos legal. convidar nós dois? Vamos fazer um Bora. convite também? A gente faz 3 convites aqui. Pronto, Já aí. fizemos 2. 1, 2, 3 e... André Simão, Vem. vem. Vem sentar aqui, ó. Seria legal, mano. Seria legal, cara. Legal mesmo. Seria legal. Pra falar de toda a GBA, de Sim. todos os projetos, que tem muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo na GBA e Sim. ele tá reinventando a música. O católica, percebeu? stage, o... E, cara, eu acho que seria incrível. É, André, tá aí. André Simão, acho que é convite. necessário. Pega o convite. Tá? Vem. E você que chegou até aqui, pega esse link, espalhe ele aí, manda pra um monte de gente. Assim, acho que é importante da nossa parte valorizar o trabalho do ministro católico, velho, tá ligado? É responsabilidade nossa. Às vezes a gente reclama tanto, não tem nada, e não faz nada também. E vê gente tentando fazer. A gente parece ter uma facilidade de menosprezar o que é nosso e valorizar o que é do outro. Exatamente, cara. Eu tenho visto muito isso. Por favor, velho. Por favor, gente. Ó, não custa nada você ativar um sininho lá. Isso ajuda muito a gente. Sabe por quê? Isso entrega a música. Eu gosto de dizer assim, quando você faz o pré-save de uma música, por exemplo. Ah, mas é pré-save, eu vou esperar no dia que sair, eu faço o pré-save e não consigo ouvir. Cara, mas isso ajuda a música a chegar, isso ajuda a música a chegar aos outros também que vão ouvir. Ah, mas eu não vou compartilhar porque meu perfil não é de música. Cara, mas bota lá em cima. Você vai botar um som, você pega lá um som que não tem nada a ver. Pois é. Que depois você vai ver que a tradução é horrível, que já aconteceu várias vezes, inclusive comigo. Você colocar um som, depois você vê que a tradução não tava muito boa. E aí você esquece de colocar a música católica, coloca lá. Dá uma no seu moral, pô. post. Sim, gente. Manda o podcast que você ama assistir, manda no barco lá pra galera que você ama também. Você gosta de assistir, você gosta do que acontece na sua vida quando você tá aqui partilhando, manda pras pessoas ter essa experiência Exatamente. também. Ativa o sininho. Isso é muito importante, velho. É muito importante, não custa absolutamente nada. Às vezes a gente não tá do jeito que você espera que a gente tivesse, né? Sim. Mas estamos tentando, então promova a evangelização católica, né? Promova, porque isso ajuda a gente. E ajuda você e mais pessoas. A plataforma que geralmente vocês músicos que escutam mais, os músicos são o YouTube ou não? Cara, O Spotify, de vídeo, YouTube. Eu acho assim. Eu vou falar por mim, né? Eu sempre usei de plataforma de música o Spotify e o Deezer. Eu também. Só que, cara, tem várias outras, assim. Tem gente... A Clara, por exemplo, usa o Apple Music. É. Rica. Mas falo vocês, as músicas de vocês, onde que tem um alcance maior? O alcance maior, eu acho que hoje tem sido o Spotify. Sim, Spotify? Spotify. É porque eu tenho um costume, eu sou velho então, porque eu só escuto pelo YouTube, velho. Pelo YouTube? Cara, Pelo mas assim, navegador ainda. pelo navegador. Pior que é mesmo. No celular navegador também? Meu Minha esposa fala assim, abaixa o aplicativo, mas eu não gosto, velho. Eu não gosto. Eu gosto lá no Chrome, já tá o caminho da roça, entendeu? Pá, clica. Cara. Velho, eu não tenho, Que até ótimo. tenho o aplicativo, mas eu não uso, velho. Gente, que Eu não uso. incrível, meu Eu gosto Deus. do Chrome, vou lá, pá. Chrome, nossa. YouTube na barrinha. Você nem usa o Safari, então? Você usa o Chrome? Então, às vezes sim, Às às vezes não. Mas assim, eu não gosto do aplicativo, eu não sei, eu acho que eu não me dei com o layout. Com o layout. Tem tudo isso, tem o Entendeu? agradado.
Tem que estar confortável pra mim. Cara, mas assim, vai estar no YouTube. Sim. Todos eles nos ajudam. Uhum. Todos eles nos ajudam, tanto na questão de divulgação, mas tipo, se você tem... eu uso o Spotify. Então pega o Spotify e, cara... Tem opção lá no próprio Spotify de você postar um story lá. No story não tenho nada. Não tem nada pra postar hoje. Posta uma música. Tô ouvindo música aqui, sei lá. Exatamente. Posta do artista que você gosta. Posta lá, porque isso ajuda muito, sabe? A música chegar onde ela precisa chegar. Mas eu também só vejo no YouTube. Cara, pega no YouTube lá, faz um print da tela. Ou pega e encaminha nos grupos da família. Eu lembro que no lançamento eu fui colocando no grupo da família, Também. no grupo de todo mundo. Eu tinha o grupo da faculdade, eu mandei no grupo da faculdade. Teve uma mulher que entrou em contato comigo do lugar onde eu comprei a aliança, eu mandei pra ela. Gente que mandou cobrando coisa, eu mandei pra ele também. Foi assim. Não, uma coisa, por exemplo, quando eu não tinha canal, então não era inscrito em nada. Aham. Sim. E não conseguia comentar. Falei, gostei, mas não consigo comentar. Aí depois que a gente iniciou no barco, todo vídeo que eu entro, que me ensina alguma coisa, eu deixo qualquer coisa lá, mano. Falei, tem que ajudar o manda cara. obrigado, manda não sei o que. Boa, coloca qualquer coisa. Cara, Coraçãozinho, isso coloca o joinha. vídeo em alta, isso faz com que o vídeo seja entregue pra mais pessoas. Eu não entendia nada disso, eu tô começando a entender agora. Tipo, acompanhando as métricas, assim, eu tô vendo. Isso ajuda muito, gente. A gente não aprendeu sobre cultura de honra, né, velho? Não. É como se fosse obrigação do outro mesmo. Pá, se vira e faz. Ai, que legal, você lançou, me abençoou. Agora se vira, Se vai. vira. Vamos ver aí até onde você vai chegar. Sim. Pô, cara, te abençoa a gente lá também, bota um sininho. Pô, te deixou inquieto, bota um sininho também pra você ver as outras. Eu quero entrar lá pra perguntar, tirar dúvida. Cara, entra lá, fica à vontade, tudo ajuda, pô. É Não isso aí, é isso aí. Eu acho que é isso, gente. Tenham conscientização. Os evangélicos protestantes fazem muito isso. Sim, mano. Muito isso. Você pode ver, entra lá nos vídeos mais acessados lá, a galera chega em peso, comentando, e um comenta o comentário do outro, e conversa ali, já troca experiência. Às vezes manda só um emoji, já ajuda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu, por terem vindo. Everton, Foi muito obrigado, bom. tá? Legal mesmo. Eu já queria há muito tempo vir, né? Só que nunca dava certo, mas que bom que deu agora. Foi Que muito legal. bom, uma experiência muito boa, uma troca de experiências aqui pra gente. Obrigado espero pelo que tenha sido espaço. Foi uma bom, de alegria estar aqui. Falando Legal. um pouquinho da GBA, falando um pouquinho da nossa vida. Podia encerrar com música, né? Vamos encerrar com O música? Jamal tá falando. Aqui, Por ó. favor. Veio de tão longe. Eu assisti Pinóquio esses dias, sabe o grilo falante do Sim. Pinóquio? Nossa, é o indiano aqui, ó. Esse aí é um indiano refugiado, sabe? Indiano refugiado. A gente abraçou ele aqui. Fui adotado. Foi adotado. Vamos terminar então. Escolha aí, então. Vamos fazer a Mostra Tua Glória? Bora, Foi a primeira que a gente primeira. lançou. Ó, antes, então, já vai acabar com a música, só queria falar uma coisa pra você, tá? Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Eita. Vamos Aleluia. ver. Vamos lá. Todos os olhos estão sobre mim, querem me ver parar. Onde está o teu Deus? Por que você não para de adorar? Estende um banquete diante dos meus inimigos. E quando minha alma custa acreditar, eu me lembro que nunca falhou. E não é hoje que vai falhar. Deus, mostra pra esse povo que tu és Deus. Mostra pro teu povo que tu és real. Mostra pra esse povo que eu não tenho adorado um Deus de barro. Eu tenho andado com um Deus real. Eu tenho tocado sobrenatural. Mostra pro teu povo a tua presença.
enche esse lugar. Todo joelho se dobrará. Mostra a tua glória, enche esse lugar, todo joelho se dobrará. Se dobrará. Mostra a tua glória, enche esse lugar, todo joelho se dobrará. Mostra a tua glória, enche esse lugar, todo joelho se dobrará. Deus, mostra pro teu povo que tu és Deus. Mostra pro teu povo que tu és real. Mostra pra esse povo que eu não tenho adorado um Deus de barro. Eu tenho andado com um Deus real. Eu tenho tocado sobrenatural. Mostra pro teu povo a tua presença. GBA Worship. Aleluia!